I Love Madeira. Sábados das 17 às 19 na Rádio Clube com Fábio Freitas. Passatempos, entrevistas, a música da Madeira e muito mais. É mesmo, este é o programa do I Love Madeira. Está tudo a postos para a entrevista então com o comandante Timóteo Costa. Vamos então começar a entrevista com o comandante Timóteo Costa. Em primeiro lugar, obviamente, muito obrigado, comandante, por estar aqui connosco. É um prazer enorme tê-lo aqui neste programa. De resto, devo recordar que o comandante ganhou a semana passada um prémio por ter atingido os 47 anos de exercer, aliás, a profissão de comandante, de piloto na aviação. Muitos parabéns, comandante, e muito obrigado por ter aceito também o nosso convite para estar por aqui. Ora bem, tudo começou em Moçambique. Vamos perceber, comandante, como é que isto tudo começou? Começou em Moçambique, não é verdade? Muito boa tarde. É verdade, que desejo já os meus agradecimentos também pela oportunidade, porque todos os assuntos que se relacionem com a aviação, com muito gosto de colaborar e dar a conhecer um meio onde passei muitos anos e me dediquei de alma e coração. Eu nasci na Santa do Porto Muniz e numa determinada altura, estamos a falar em 1965, onde as coisas eram conturbadas principalmente para a juventude, guerra colonial, muitas dificuldades para quem quisesse sobreviver nessa juventude, e uma das ideias foi ir para Moçambique com a possibilidade talvez de ir até a África do Sul. Evitando assim talvez aquelas dificuldades que a tropa trazia à juventude. Na época de Salazar. Afirmativo. Nessa altura, tudo complicado, muita juventude teria que passar uns anos largos no serviço militar, com as dificuldades que a gente sabe que tudo isso trazia na vida particular e principalmente com os acidentes que provocavam, além das mortes, jovens sem pernas, sem braços, e tudo isso assustava um pouco. Numa ideia inicial, Moçambique, um tio que lá tinha, alertou-me que o melhor seria realmente seguir a carreira normal de um jovem, se era fazer o serviço militar que o cumprisse, e então permaneci em Moçambique, como a ideia do meu tio era válida, e tentei arranjar emprego. Para isso, tive a sorte de conhecer um comandante da aviação que tinha uma filha internada num hospital de pessoas deficientes mentalmente e que me proporcionou uma ideia bastante agradável. Ele disse: olha, está aberto um concurso para despachante de operações de voo na DETA, que é o correspondente à TAP cá em Portugal, companhia do Estado lá de Moçambique, e perguntou-me se eu percebia alguma coisa de aviões, e eu disse: olha, zero, absolutamente zero. Está a ver um jovem da Santa do Porto Muniz perceber alguma coisa de aviação, foi uma surpresa. E ele disse: olha, bom, se tu quiseres concorrer, tens oportunidade de ir até o Aeroclube de Moçambique, isto em Lourenço Marques, hoje Maputo, e pede informações sobre as matérias que esse concurso implica. Despachante de operações de voo é uma profissão que existe hoje em dia em todas as companhias. São aqueles elementos que assistem os pilotos antes do voo, preparam toda a documentação, informam como é que está a meteorologia, que pesos é que o avião vai descolar, onde é que podem aterrar no caso de recurso. São pessoas com um saber dentro da aviação bastante grande. Compararmos um enfermeiro com um médico, não são médicos, mas têm que perceber muito da profissão. E assim foi o meu início. Contactei o Aeroclube, na altura disseram-me que estava a decorrer um curso e eu poderia assistir às aulas e que me ia servir para o apoio para esse concurso, e perguntaram-me se eu não queria realmente também concluir um curso como piloto particular. E eu, desempregado e sem conhecimentos nenhuns, disse: não tenho qualquer hipótese. Então alertaram-me para um facto muito interessante, é que se eu tivesse menos de 20 anos e na altura o correspondente hoje ao 9º ano, que era o 5º dos liceus, que o Estado me oferecia o curso com uma simples obrigação: mais tarde servir a Força Aérea de Voluntários. Essa Força Aérea de Voluntários o que era?
era utilizar os aviões pequeninos, aviões de 2, 4 lugares, para ir levar aos quartéis as correspondências ou encomendas postais dificilmente acessíveis a esses quartéis. O que os militares faziam era uma faixa de terreno em terra batida, limpa, com uns 500, 600 metros, onde um avião destes pequenino aterrava e íamos levar a correspondência. E eu, sim, olha, sendo uma coisa que não me implicaria despesas, aceitei e foi o meu início da carreira. Comecei a fazer o curso de piloto particular no Aeroclube de Moçambique. Portanto, foi a partir daí também que surgiu a oportunidade e o gosto, acima de tudo, pela aviação, para esta profissão, não é verdade? É verdade, e depois fui um salto, fui o piloto particular, um ano depois estava como instrutor, portanto, tirei a primeira licença aos 18 anos, aos 19 era instrutor e com a licença de piloto comercial. Tive que interromper tudo isso para prestar 3 anos de serviço militar no Exército, embora tivesse sido convidado para aderir à Força Aérea, só que por uma razão muito simples. Eu teria que prestar voluntariamente 6 anos à Força Aérea, voar aviões que na vida civil não me interessariam, porque eram aviões pequenos, aviões militares, e os outros 3 anos que eu não cumprisse na Força Aérea, teria já a minha carreira civil adiantada. E foi exatamente isso. Fiz 3 anos de serviço militar no Exército, acabei isso e entrei para a companhia DETA, onde eu tinha entrado inicialmente por aquele concurso de despachante de operações. Foi o início da minha profissão como despachante de operações, e de salientar que, embora eu viesse do Porto Muniz, da Santa do Porto Muniz, sem qualquer conhecimento de aviação, fui a concurso e, parecendo que não, consegui ficar em segundo lugar. Maravilha, éramos só dois. Não, éramos só 2. Depois da vida militar, entrei logo para a DETA, comecei a voar o Fokker F-27, um avião de 50 e poucos lugares, e um ano depois estava na Boeing 737, que era um avião, na altura, o supersumo da Boeing, era um avião que estava a ser lançado, hoje um avião tão conhecido, que é o Boeing 737, e pouco tempo depois passei para o 707, que foi o avião que eu considero o meu amor. É um avião já com quase 200 lugares, 4 reatores, e em que voei durante 16 anos. Muito mais tarde, já com a independência da ASO 25 de Abril, as coisas alteraram-se por completo. O Moçambique vai para a independência. Estive 2 anos ainda a voar em Moçambique depois da independência, mas a situação não era nada convidativa. Eu não podia lá ter a família como tinha até à data. A família veio para a Madeira, a mulher e uma filha, na altura, juntamente com a minha sogra, que vivia connosco, e depois regressei à Madeira. Tive 2 anos em que tive que me dedicar a uma mudança total de vida, construir cá a minha casa, tinha lá a minha vivenda e tive que deixar tudo atrás. E passados 2 anos aparece uma oportunidade através de Angola, que a TAG, a companhia de bandeira de Angola, me convida, e ainda hoje continua a voar e com o mesmo nome, me convida para ir voar o 707 avião que eu adorava, e voltei a Angola passados 2 anos depois da estadia na Madeira. Portanto, esteve sempre pelos Palopes, não é verdade? É verdade, é verdade. E é engraçado que dentro dessa ida pelos Palopes, já ainda em Moçambique, o 707, tive o privilégio, entre aspas, de ser um dos pilotos que levou o presidente Samora Machel a Moscovo. E conheci-o pessoalmente, com características muito especiais, não haja dúvidas. Foi um dos grandes conhecimentos também da vida particular que tive, foi lidar com o presidente Samora Machel. Mais tarde, já na minha carreira, viajei com vários presidentes da República, ainda recentemente fui à Ilha do Sal com o presidente.
Claro, obviamente que isso são tudo peripécias de viagens e de pilotos, obviamente que já que esteve, olha, 25.500 horas de voo é muito, são quase 3 anos, não é verdade? E como é que isso é visto por si? É verdade, são muitas horas e hoje em dia já não é possível atingir esse número de horas porque a legislação, entretanto, foi apertando e não permite fazer esse número de horas porque nós temos muitas regras das quais eu não posso voar mais do que X horas por dia, não posso voar mais do que X horas por mês, por ano, é tudo limitado. Obrigam-nos a um descanso que antigamente também não era contabilizado. Hoje em dia já os meus colegas, por muito bem que vou, têm que cumprir essa legislação toda e já não permite chegar a um valor desses, que é um valor realmente muito bonito. São 25, na realidade 25.500 horas, que são quase 3 anos de escolar e aterrar 3 anos depois. Falávamos há pouco que esteve em Angola. Esteve lá quantos anos? Em 9 anos em Angola e tinha estado inicialmente 11 anos, cerca de 11 anos em Moçambique. Depois os 2 anos na Madeira, 9 anos em Angola e depois chegou a um ponto que com os filhos a crescer eu na altura voava 45 dias em Angola, vinha 15 à Madeira, mas era um vai-vai inconstante, o que a ritmo de família não era o ideal. E apareceu-me, por uma pura coincidência, a oportunidade de me vir fixar na Madeira, numa companhia chamada LAR, que era a companhia que substituía a TAP nos voos da Madeira para o Porto Santo. E garantiram-me colocação na Madeira e eu disse, nem é tarde nem é cedo. Larguei Angola e vim para a Madeira. Desde aí então fixou-se na Madeira? Fixei-me, porque a LAR, entretanto, voava no continente, entre Lisboa, Porto, Faro, nessas cidades, principalmente nessas cidades, e aqui entre o Funchal e o Porto Santo. Dá-se outra bela coincidência que aparece uma companhia chamada Hercolombos, que com base na Madeira pretendia ser até uma companhia de, entre aspas, bandeira Madeira. Não aconteceu, foi uma companhia que se engrou bastante. Começou com o avião 727, Boeing 727, com 3 reatores, um avião muito parecido, apenas um reator a menos do que o 707, em que comecei no primeiro dia com essa companhia. Infelizmente, e a minha base na Madeira, que era uma coisa tão linda e um sonho, que era poder sair num voo de manhã e voltar a casa à tarde, numa ilha como a nossa, que não tem nenhuma companhia e que de repente me proporcionou isso. Infelizmente, a companhia, 5 anos depois, faliu. Pois, também muito devido aos barcos e tudo mais, não é? Já que também ia para o Porto Santo, creio eu. Pois, exato, mas esta companhia Hercolombos já não era voar para o Porto Santo, era para, inclusivamente, se era a LAR. A Hercolombos, no Adri, passado um ano da LAR, voava para tudo o que era Europa, voávamos daqui para a Áustria, para a Alemanha, para a França, para a Inglaterra e, inclusivamente, para o Canadá e os Estados Unidos. Nós fazíamos voos, como eu fiz, com o 727, Funchal, Ponta Delgada, Montreal e Toronto. E outras vezes era Funchal, Ponta Delgada e Providence, ao lado de Boston. Muitas vezes já era uma companhia com outra dimensão que não era a LAR. I Love Madeira. Sábados das 17 às 19 na Rádio Clube com Fábio Freitas. Passatempos, entrevistas, a música da Madeira e muito mais. I Love Madeira. Estamos de volta à entrevista com o comandante Timóteo Costa. Está aqui nos nossos estúdios, no programa do I Love Madeira na Rádio Clube. Comandante Timóteo Costa, falávamos há pouco da sua chegada à Ilha da Madeira. Esteve então nessas 2 companhias que me falava, a LAR e a Hercolombos, certo? Exatamente. Muito bem. E a partir daí então, como é que foi depois, não é? Porque a Hercolombos entretanto faliu. E o que aconteceu a seguir? Surgiu uma nova oportunidade, suponho eu. Na altura em que a Hercolombos faliram também outras companhias, porque estamos a falar na altura da Guerra do Golfo, que afetou muita gente na Europa, o turismo diminuiu e faliram várias companhias. Fui então que, após alguns meses, sou contactado pela SATA Açores,
para a possibilidade de colaborar no início de uma nova companhia que viria a ser mais tarde a SATA Internacional. A SATA Provocação era uma companhia que voava no interior dos Açores, entre as várias ilhas, as 9 ilhas, mas eles têm uma colónia espalhada por muitos lados, principalmente pelos Estados Unidos e Canadá. E o sonho seria criar uma companhia exterior que permitisse facilitar a deslocação dos seus cidadãos, os açorianos, tanto na ida para os Estados Unidos, como a trazer mais algum turismo aos Açores que permitisse aumentar o emprego e o comércio dentro dos Açores. E foi isso que aconteceu. Apareceu um primeiro avião, eu colaborei desde o primeiro dia na formação da SATA Internacional, que começou por voar do Funchal para Viena. O primeiro voo dá-se de Viena para o Funchal e uma semana depois Funchal-Viena. Depois foi uma questão de tempo. Várias outras cidades além de Viena, na Áustria, fazíamos voos para Linz, Graz, Innsbruck, que é uma cidade maravilhosa, mas a nível da aviação muito complicada, porque é no interior dos Alpes. É imaginar ter que ir aterrar com um avião grande no Corral das Freiras. Só que a única diferença é que as montanhas são muito maiores, muito mais altas. A partir daí, a SATA começa a ter uma expansão bastante grande, começa a adquirir novos aviões, Boeing 737, e em 2004 altera a frota para a Airbus. Portanto, tem crescido, neste momento tem 4 310 que voam essencialmente para o Canadá e Estados Unidos, também para o Brasil, tem voos para o Brasil, e os outros aviões, os A320, que também têm 4, voa para toda a Europa, desde a Europa do Norte à Europa Central, e estão previstos outros. A França é um país onde voamos muito e está agora a ser alargado também o hábito para a Inglaterra, várias cidades dentro da Inglaterra. É uma companhia que realmente teve uma dimensão que nunca quis crescer muito, mas que tem expandido muito. Essencialmente, tem facilitado a vida aos açorianos, quer no turismo, que hoje em dia vão buscar a Alemanha, Frankfurt, Munique, os outros vários lados, que não teriam um acesso aos Açores se não houvesse um voo direto. E os Açores, hoje em dia, têm um crescimento comparado com há 20 anos atrás, que se deve essencialmente a esta SATA, a SATA Internacional. Ora bem, é um facto que muitas foram as viagens que fez. Aqui fica um bocadinho da sua história, foi o que ouvimos agora mesmo, pelas suas próprias palavras, que revela, obviamente, muitas experiências, com certeza, neste meio. Em relação a aterragens, nesta semana, como foi condecorado para os mais distraídos, o comandante Timóteo Costa foi condecorado esta semana, já que fez, enfim, já que já não está no ativo, não é? Mas pelo seu serviço também em prol do nosso turismo. Em relação a isso, lê-se no comunicado que fez 8.000 aterragens na Madeira, no Funchal. Em termos de aterragens, eu recordo-me perfeitamente que das últimas vezes que eu aterrei, e agora falando aqui um bocadinho de aviões, porque eu também já viajei muito, das últimas vezes que aterrei aqui no Funchal, recordo-me que era sempre um bocadinho complicado por causa do vento. Havia sempre muito vento, havia sempre muita complicação. Aqui na Madeira sempre foi um dos sítios mais complicados. Porquê? E é fácil aterrar aqui na Madeira? É porque há muita gente que também repara neste pormenor. É um facto, não é? É diferente, não é difícil ou perigoso. Eu tive a oportunidade há uma semana atrás, numa entrevista também na televisão, explicar que normalmente as pessoas confundem comodidade com segurança.
o abanar do avião só por si não é perigoso, é incómodo. É preferível fazer uma viagem em que o avião não mexa e tudo corre bem. Mas a nível de segurança, o avião até tecnicamente poderia inverter, ou seja, pôr as rodas para cima e não caía. Portanto, quando ele abana um pouco, as pessoas não devem ter qualquer problema. Em relação ao que se passa exatamente na Madeira, eu conheço muito bem, porque já são 24 anos a voar aqui na Madeira, com base na Madeira. Tenho muitas aterragens com vários tipos de aviões, maiores, mais pequenos, e eu vos posso dizer o seguinte: a Madeira tem características especiais devido à orografia. A montanha provoca, a encosta provoca que os ares quentes que saem do mar durante o dia subam a montanha, provoca um tipo de ondulação do ar que, como num barco, provoca o abanar do barquinho. Portanto, é natural que a própria orografia é que seja a vítima desta situação. As pessoas, quando aterrarem na Madeira, raros são os casos que, mesmo com ventos fracos, a gente sinta essa turbulência. Mas convençam-se de uma coisa: pode ser um pouco incómodo, mas não tem nada a ver com a segurança. A provar isto estão os acidentes que houve cá na Madeira. O aeroporto está aberto há muitos anos, são milhões de passageiros, são milhares e milhares de movimentos que houve desde que o aeroporto abriu. Acidente grave, houve um, e que não tem nada a ver com o aeroporto. São erros humanos, no caso desse acidente, como noutros, que está provado que mais de 80% dos acidentes ou incidentes na aviação são erros humanos e não da máquina, que é muito ou quase infalível. Nesse dia as condições meteorológicas não eram as melhores, o comandante insistiu em fazer a aterragem por uma questão de brilho. Todos nós, se fazemos um voo, por exemplo, de Lisboa para o Funchal, a nossa intenção como comandantes é pôr as pessoas no Funchal. Tentamos o mais possível. Por um conjunto de circunstâncias aliadas a esse facto, o comandante insistiu, a pista estava molhada, era pequena, as coisas não correram bem, porque hoje em dia, olhando para trás, o correto não quer dizer que eu não fizesse a mesma coisa que esse comandante fez. Somos humanos, mas o mais correto era não ter aterrado nesse dia e ter ido para o Porto Santo ou regressar a Lisboa. Portanto, a Madeira é diferente e não um local perigoso para aterrar. Ou seja, é diferente pelas suas próprias características. É isso que nos quer dizer. Exatamente isso. Agora, há outros pormenores que para mim, o maior problema que eu tive a aterrar na Madeira, e nestas 8.000, posso-vos garantir que apenas uma vez não consegui aterrar, que tive que, o que a gente chama tecnicamente, borregar, já perto da pista, sem tocar, e fui para o Porto Santo. Fui uma única vez. Mas várias vezes, aterrei no Porto Santo sem sequer cá vir à Madeira. Vinha com destino à Madeira e aterrei no Porto Santo porque as condições eram de tal ordem que não estava garantida a segurança e a comodidade dos passageiros. O maior problema que tive, sim, isso foi há um ano e pouco atrás, em junho de 2011, que um grupo de gaivotas, cerca de umas 20, estavam pousadas na pista quando eu descolei da Madeira para Copenhagen e que me afetaram gravemente os 2 reatores. Era uma vibração muito grande e eu tive que, de imediato, pôr o avião no chão, se isso fosse possível, porque eu cheguei a duvidar que conseguisse chegar à pista e eu tinha acabado exatamente de descolar. Foi na rotação do avião que isso aconteceu, mas devido à grande vibração eu duvidei e avisei o controle que possivelmente teria que amarar. Qualquer coisa semelhante ao que se passou em Nova Iorque com um avião que teve mesmo que amarar. Mas felizmente, com muita sorte minha, os motores aguentaram e em 2 minutos e 40 eu estava no chão. Tinha descolado do lado de Santa Cruz para Machico e voltei a aterrar do lado de Santa Cruz, felizmente com toda a segurança, e foi realmente o maior susto que apanhei cá na aterragem na Madeira. Em relação a sustos, porque já deve ter apanhado alguns também noutros países, noutras culturas, qual foi o seu maior susto ou um país mais complicado para voar que já teve até hoje? Até hoje, ou durante a sua carreira, neste caso?
Sim, um dos maiores sustos, e realmente era complicado, era nos voos que fazíamos de Luanda para Moscovo. Nós fazíamos uma paragem primeiro em Paris ou em Roma, mas nesta altura do ano, como estão a imaginar, a neve e o gelo, temperaturas muito baixas. Eu posso vos recordar que num único voo, desde que descolei até aterrar, tive uma diferença de temperatura de 60 graus centígrados. Descolei de Luanda com 32 e aterrei em Moscovo com 27 negativos. Portanto, é um ambiente completamente diferente, e um belo dia numa descolagem, o gelo tapou uns indicadores, uns furinhos que dão a indicação de velocidade e de altitude, e eu perdi todas as noções de como é que estava a voar dentro da neve, porque logo a seguir à descolagem estava um nevão muito grande, ficamos sem ver o chão, e todas as indicações era que o avião estava a cair, desde a velocidade, a altitude, e eu disse para mim, chegou ao fim. Felizmente não era isso, era um erro de indicação. Tínhamos, por sorte, o instrumento base, que é o horizonte artificial, a trabalhar, e com a potência dos motores que estavam lá por completo e a atitude, o avião acabou por sair, mas foi quase de certeza o maior susto que apanhei dentro de um avião grande. É normal que se perca, ou seja, não é que se perca as esperanças, porque aqui não se perdem as esperanças, mas é normal que durante uma viagem um comandante fique em desespero, porque é assim, apanha-se muita coisa, não é? Apanha-se sol, apanha-se chuva, apanha-se neve, apanha-se tudo e nunca se sabe bem o que é que vem à frente. Quer dizer, tem-se as previsões climatéricas, mas nunca se sabe muito bem. É sempre uma surpresa para onde se vai, e é sempre normal apanharmos muitas vezes sustos durante as viagens. Não é verdade. E então, hoje em dia, mais do que nunca, nós no avião temos o radar, temos a noção exata do tempo que nos vai à frente, e hoje em dia, com os sistemas eletrónicos que existem, nós temos quase a certeza das nuvens que vamos encontrar, a turbulência que vamos encontrar, porque hoje em dia há uma sofisticação tão grande através dos satélites que conseguem medir o movimento do ar em todo o caminho que nós vamos fazer. E está previstas as turbulências, previsto tudo isso, portanto não é grande surpresa, mas há coisas muito mais agradáveis e há coisas engraçadas nesta vida, nesta profissão, sem ser realmente só os sustos, não, pelo contrário. Exatamente, já vamos falar daqui a pouco sobre isso, já daqui a pouco no I Love Madeira, voltamos já daqui a pouco então. I Love Madeira. Rádio Clube 106.8 FM, a frequência do Funchal. Estamos de volta aqui ao I Love Madeira, à entrevista com o comandante Timóteo Costa. Vamos falar agora de partes mais engraçadas, mais positivas. Lembro-me que quando falei consigo pela primeira vez ontem, aliás, devo também dar-lhe parabéns atrasados, porque passam 2 dias do seu 65º aniversário, não é verdade? Obrigado. A razão pela qual eu tive que passar à reforma, obrigatoriamente. Exato, ficam aqui também os parabéns do I Love Madeira ao comandante Timóteo Costa. Em relação a isso, recordava-me eu que falava ontem consigo a fazer o convite para estar aqui presente, e contava-me uma experiência muito interessante de um batismo de voo, e dizia-me que tinha muitas experiências interessantes para nos contar daquilo que se passa, e muitas vezes as pessoas não sabem, não é verdade, comandante? Pois é, este mundo da aviação tem aspectos muito mais sérios, técnicos, profissionais, tem o mau tempo metido pelo caminho, mas a maior parte das vezes isso não acontece e cria-se ambientes agradáveis, e entre a camaradagem eu posso referir coisas engraçadas que às vezes passa despercebido à maior parte das pessoas. É típico, por exemplo, quando uma das assistentes de bordo, as meninas que servem a bordo, fazem um voo pela primeira vez, estejam sujeitos àquelas praxes que é habitual em todo o lado, não é? E estou-me a recordar, por exemplo, uma em que ela mostrava já um certo receio quando lhe disseram que teria que fazer o primeiro voo comigo. E então a mais antiga, a chefe de cabine, criou todo o ambiente favorável a esse tal batismo de voo. E foi-lhe dizer que era muito esquisito, que não podia ver pó nenhum, em lado nenhum, que reclamava tudo. E então uma das coisas que eu me preocupava logo que chegava a bordo era ir ver as casas de banho. Portanto, ela que tivesse muita atenção, ter as casas de banho limpas, porque eu ia fazer a inspeção.
Dito e feito, eu chego, subo a escada, a menina cumprimentou, bom dia, Sr. Comandante. Bom dia. Diga-me uma boa coisa, menina, as casas de banho estão limpas? Ela ficou muito preocupada, então, Sr. Comandante. Escusado será dizer que eu levava num dedo um pedacinho de chocolate que coloquei em cima da sanita e, de repente, disse, menina, como é que isto está limpo? E apontei-lhe o chocolate que estava lá. Ela julgava que era outra coisa, pus o meu dedo e provei. E disse, ainda por cima, isto é mesmo a porcaria. E ela, coitada, para saber, ficou tão aflita que nunca mais sabe esquecer da vida, que para saber que era porcaria era preciso provar. Portanto, é um dos casos engraçados. Outro que também estou a lembrar, que também é muito engraçado, é dizer à menina que vai fazer o voo pela primeira vez, olha, tu tens de ter atenção que os pilotos em determinadas alturas, se estiverem mal dispostos, se quiserem vomitar, não vão abandonar o seu lugar para irem à casa de banho vomitar. Olha, está aqui este inox, mostraram-me um inox, que se for necessário tu levas. E ela, sim senhores, o primeiro voo, azar, pouco depois toca a campainha a chamar, a dizer, olha, traga-me lá qualquer coisa que eu estou mal disposto e quero vomitar. Ela quis mostrar que já sabia do serviço, fui buscar o inox, nós já tínhamos preparado uma salada de frutas com vinho tinto, com aquele aspecto muito coisa. Ela sai, entrega o inox, sai, o barulho típico do vomitar e depois novamente é chamada com o inox completamente borrado. A minha boca estava toda com aquele aspecto de quem acabou de vomitar e dizia, menina, faz favor. Ela não sabia onde é que havia de pegar, porque aquilo estava tudo num aspecto. Quando ela vai a sair, o meu colega do lado, o copiloto, diz assim, menina, para onde é que leva isto? E pega naquilo e come. Aí, ela diz, como é que é? Então, ela não sabia que era pura e sempre a salada de Portanto, bem, mais uma história. Realmente vocês têm histórias muito engraçadas. Ou seja, percebe-se que o objetivo é levar as pessoas em segurança, mas também ao mesmo tempo tem de se divertir nisto, não é? Passam muitas horas em voo e muitas horas empenhados ali na viagem, mas ao mesmo tempo tem de haver alguma diversão, até mesmo para se manterem acordados, não é? Porque vocês viajam muito tarde, não é verdade? Algumas viagens são longas. Nós não temos para viajar nem horas, nem dias da semana, nem feriados, nem eu tenho viajado, e a família às vezes ressente-se disso, no próprio dia de Natal, no primeiro dia do ano, alguém tem que viajar, alguém tem que fazer esses serviços. Não somos só nós, os padeiros e outras profissões que infelizmente não têm nem horas, nem dias. Mas isto é também prever que dentro da própria profissão nós funcionamos como uma equipa. Existe alguém que é o comandante, porque em todo o lado tem que haver um chefe que vai orientar as coisas, mas funcionamos todos como uma equipa, porque quando tudo corre bem, muito bem, mas quando as coisas não correm bem, temos todos de estar unidos em conjunto, e foi o caso do exemplo aqui das gaivotas, que tudo funcionou em maravilha, não foi por uma pessoa, foi porque toda a equipa funcionou. E este aspecto lúdico, vá lá, acontece muitas vezes com o criar um bom ambiente, porque já bem basta as dificuldades que a determinada tripulação tem que encontrar, não só com o tempo, até com próprios passageiros, porque há passageiros que entram no voo convencidos, eu paguei o bilhete, tenho direito a tudo e mais alguma coisa, até em insultos que não vos passam pela cabeça. Pois, imagino, porque muitas vezes as pessoas também ficam, especialmente quando é a primeira vez que voam, não é? Ficam sempre muito mal dispostas e não gostam daqueles arranques do avião, não é verdade? Existem pessoas que se incomodam muito por causa disso. Sim, senhor, mas olha, eu tenho uma sugestão muito boa. Quem tiver medo de voar e que quiser, nós temos cá na Madeira uma coisa muito linda, que é o Aeroclube da Madeira. É desconhecido por muita gente. Eu consegui colaborar no início de formação de pilotos cá na Madeira, porque havia um aeroclube que, infelizmente, por dificuldades várias, não tinham aviões, dedicavam-se a várias atividades, a parapente, a outros assuntos relacionados com o ar até, mas avião não tinham, e numa determinada altura dei também a minha colaboração, e a partir de 1997 iniciamos a formação de pilotos cá. Para quê? Porque, se forem a ver, em várias cidades do continente têm essa oportunidade de tirar o brevet, conhecer um avião de perto, e a minha ideia seria permitir que as pessoas que quisessem, por uma simples questão de cultura, conhecer mais de perto um avião pequenino, que pelo facto de ser pequenino não deixa de ter toda a tecnologia que tem um avião grande. E conseguimos, por isso, em movimento. Neste momento o Aeroclube da Madeira já formou mais de 3 dezenas de pilotos, muitos dos quais seguiram a vida profissional.
E as pessoas que queiram contactar o Aeroclube, tem a sede ali na Rua do Castanheiro, terão a oportunidade de conhecer mais de perto alguns jovens, inclusivamente, de iniciarem um curso. Não é das coisas mais baratas, não é? Mas com as grandes vantagens que tem. E o Aeroclube, dentro dos amigos e dos sócios, pode proporcionar uma volta à ilha, à Madeira, que é uma coisa maravilhosa. Eu já fiz, talvez, centenas de voos desses à volta da ilha com um avião pequenino de 4 lugares. E nunca fiz um único voo que não admirasse qualquer coisa que me tinha passado da outra vez. Nós temos uma ilha linda em todos os aspectos. E até ir até o Porto Santo, são 15 minutos no avião daqueles. E o Aeroclube está disposto a dar a colaboração a todos aqueles que queiram entrar em contacto com ele. Claro que sim. Fica aqui a sugestão também para quem quiser estar nesta profissão, que é muito interessante, sem dúvida. A propósito, qual é para si as grandes vantagens de estar ligado a esta profissão hoje em dia? É preciso gostar, é uma profissão, e a grande vantagem é o aspecto cultural. Eu tenho, por exemplo, a minha filha, que por vocação é farmacêutica, mas que tem também o brevet, porque a quantidade de matérias que nos obriga a estar ligada à aviação, desde a meteorologia, motores, navegação e tantos outros assuntos, dá uma cultura geral que permite à pessoa ir voar e saber que não há razões para ter medo, porque um dos maiores obstáculos para um voo calmo é a ignorância dos factos. Se as pessoas soubessem que o abanar só por si é uma coisa tão simples e que até dá gozo, eu posso-vos dizer que em relação ao abanar, ainda se vão rir mais uma vez, há uma pessoa que me pede, uma senhora na ordem dos 60 anos, que me pede para assistir à aterragem no Funchal. E logo por azar nesse dia estava um pouco de turbulência, o avião abanava um pouco e ela perguntou-me se achava que aquilo que era perigoso. Eu disse, eu vou ter que lhe dizer a verdade. Nesta fase que estamos quase perto da pista, é perigoso. E ela perguntou porquê. E eu disse pura e simplesmente porque me dá sono. Ao balançozinho, o babé também adormece. Então não é só a mim. Não, mas é só para ver que eu quis lhe explicar na realidade que não era isso que dava. Portanto, o conhecimento das coisas favorece em que a pessoa que tenha medo, inclusivamente há cursos, há companhias que dão cursos para pessoas que tenham medo. E qual é o maior enfoque desses cursos? É mostrar às pessoas a realidade, que se souberem que o avião, pelo simples facto de abanar, não corre qualquer perigo, a pessoa vai mais à vontade. E o exemplo que eles lhes dão é pedir a um barquinho que não se mexa nas ondas. É impossível. O avião está preparado para essas coisas. Portanto, dentro destes conhecimentos da aviação ligeira que possam adquirir junto do Aeroclube, é uma certeza, farão os próximos voos sem qualquer receio, porque veem que afinal é uma máquina muito segura e que permite fazer tudo aquilo que as pessoas não imaginam a nível técnico. Um avião hoje em dia, por exemplo, o avião 320 que eu vou, ele começa a descer, a terra trava sem qualquer dedo do piloto. Está preparado, tanto que ele faz aterragens que o piloto não pode fazer. Quando está nevoeiro e que a visibilidade é muito reduzida, nós não podemos aterrar homens, mas ele com os computadores e os pilotos automáticos aterra e trava em condições que muitas vezes só sentimos nós pilotos que estamos no chão, porque sentimos ele a rolar. Fantástico, fantástico. Eu tenho ainda 2 perguntas para fazer a propósito da cultura que nos falou há pouco, e isto de ser comandante tem que se lhe diga, porque provavelmente já visitou muitas cidades deste mundo, já visitou muitos sítios. O que é que nos destaca de todas estas cidades que já visitou durante estes 47 anos? O que é que nos destaca, Comandante Timóteo? Pronto, para muitas pessoas o comandante é uma pessoa que conhece o mundo inteiro. Eu conheço mais aeroportos do que cidades. Muitas das vezes, eu, por exemplo, ainda agora dei uma entrevista lá em Jersey, ficaram muito admirados comigo quando eu lhes disse que mais de 300 vezes que fui a Jersey, uma única vez saí do aeroporto. Porque normalmente o que nós fazemos é 50 minutos ou 1 hora para mudar passageiros e abastecer o avião, carregá-lo novamente e voltar. Não é verdade também que tive muitas estadias, principalmente em voos grandes, que temos que fazer o descanso e voltar. A cidade destes voos, o que eu vos posso dizer, foi um dos grandes sonhos, foi ir a Seattle,
que é onde a Boeing tem as fábricas de montagem dos aviões, e ver o que é a grandiosidade de uma fábrica onde se montam dezenas de aviões ao mesmo tempo num sítio aberto. Portanto, é uma área enorme onde estão a ser montados os aviões, em que se vê, eu como piloto, ver o início de um avião e as várias fases por que eles passam até que estejam prontos. Foi a cidade que mais me marcou. Eu conheço Nova Iorque, conheço outras cidades grandes, aqui na Europa praticamente tudo, em África quase tudo, mas realmente é uma marca que me deixou, foi o berço da Boeing, que é uma marca na aviação, e estar lá dentro daquela fábrica foi qualquer coisa que me marcou, e a própria cidade de Seattle, que é uma coisa lindíssima. Muito bem, realmente isto mostra a sua grande paixão pela aviação, pelos aviões, por tudo aquilo, pela atmosfera que circunda esta área. Uma mensagem final, Comandante Timóteo Costa, e sei que isto particularmente para si é sempre bom dizer, mas uma mensagem final para aqueles que querem seguir esta área. Já ficou aqui a sugestão do Aeroclube, mas uma mensagem final, um incentivo talvez, porque muita gente está a ouvir e se calhar gosta desta área, não tem trabalho, se calhar para cima, mas até gosta disto. O que é que tem a dizer para essas pessoas, para finalizar? Olha, eu, para resumir quanto à minha pessoa, eu tenho uma frase que agora no aeroporto por lá puseram. Eu digo que muita gente nasce marujo, eu nasci araújo. Tive essa felicidade e de seguir essa profissão. Muitas vezes as pessoas não seguem aquilo que querem, mas aquilo que é possível. Para as pessoas que queiram seguir a aviação, serem pilotos, neste momento não é a profissão ideal a nível de emprego. Há muita falta de emprego porque muitas companhias retraíram, muitas desapareceram, estamos numa crise que não é só no nosso país e neste momento eu sei que muitos jovens, na ordem dos 20, em Portugal falaram uma milha e tal que aguardam emprego e que têm tentado inclusivamente sair do país. Não é realmente a nível de emprego uma profissão atraente, mas quem eu quiser seguir não o deixe, porque isto são ciclos e os ciclos sobem e descem. Neste momento está em baixo, mas lá virá a altura em que não haverá pilotos suficientes para a profissão. Dizem que a profissão é perigosa. É muito perigosa esta profissão e vão ficar admirados a dizer isto. E agora vou-vos explicar que o perigo não é o perigo que as pessoas pensam. O perigo não está no morrer ou ter um acidente. Isso acontece muito mais em bicicletas. Está provado que nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm 8 vezes mais mortos ao fim de um ano em bicicletas do que mortos em aviação. Mas o perigo desta profissão é que nós estamos sujeitos a várias items para manter a nossa licença válida. Enquanto que se eu tiver um acidente de carro, fico uma perna, um pedaço afetada, para o escritório eu continuo, para a aviação acabou-se a profissão. Se eu for ao médico, o médico me detectar um ligeiro problema no coração, eu para trabalhar como vocês trabalham aqui, não tenho qualquer problema, a saúde não é afetada. Nos aviões acabou. Ou isto por outras palavras, há vários itens que de um momento para o outro eu posso ser piloto e deixar de ser piloto porque a saúde ou um problemazinho qualquer que vai afetar as regras do ser piloto. Aí sim, a profissão é perigosa. Por isso aconselho a todos os jovens que queiram seguir esta profissão que primeiro arranjem uma cana de pesca. Se puderem, arranjem uma formação superior. E depois, se houver algum problema, não aconteça como um triste caso que eu registro na minha vida relacionada com os aviões, um colega com 24, 25 anos, que teve um acidente com uma moto, gostava muito de motas, era meu colega, piloto, o sonho dele era a aviação, tem um acidente com a moto, ficou com uma perna completamente desequilibrada, cortaram-lhe a licença e a primeira coisa que ele fez foi se tentar suicidar. Isto para verem que esta profissão, quem vem para ela tem que estar preparado para, de um momento para o outro, deixar de existir essa profissão, porque ela é perigosa neste sentido. Não perigosa pelos acidentes. Não, isso não. A aviação é muito segura. Eu acho que consegui passar essa mensagem. Sem dúvida. Comandante Timóteo Costa, muito obrigado mais uma vez por ter estado por aqui. Foi uma entrevista maravilhosa. Ficamos a conhecer uma grande experiência na área da aviação. O grande Comandante Timóteo Costa, muito obrigado. E muitas felicidades para o seu futuro, não é? Vai andar agora pelo Aeroclube, não é verdade? Com certeza, vou estar
perto do Aeroclube, porque eu sou o único também examinador cá na região, e para fazer exames ou verificações eu darei a maior colaboração, porque estou no meio que gosto. Muito obrigado por esta oportunidade e cá tenho o meu contacto, e alguém que queira mais alguma informação que eu possa orientar para uma futura profissão, com muito gosto estarei à disposição para fornecer mais dados. Muito obrigado. Muito obrigado. Também finalizamos este programa do I Love Madeira. Já estamos mesmo em cima da nossa hora. Aqui, volte comigo para o próximo I Love Madeira no próximo sábado. Bom fim de semana. Esta é a 106.8. I Love Madeira. Sábados das 17 às 19 na Rádio Clube com Fábio Freitas. Passatempos, entrevistas, a música da Madeira e muito mais.